Galera, dica de ouro, eu vou ensinar para você como encontrar as melhores ações brasileiras para você fazer swing trade. E esse talvez seja o vídeo mais importante desse canal. Eu nunca vi youtuber revelando o que eu vou te revelar nesse vídeo. Eu vou te ensinar a utilizar o rastreador de fundamentos lá da TradingView para que você consiga pegar ações que podem subir até 10 vezes o seu valor investido. Já pega papel e caneta aí na mão, vambora comigo que eu vou te ensinar como encontrar essas ações. Vambora então. Sinceramente, eu fiquei impressionado com essa ferramenta do TradingView, que você consegue encontrar ali as ações que mais performaram nos últimos anos e também as ações mais lucrativas para o investidor. Então, se você é swing trader na Bolsa Brasileira e você quer encontrar as ações que estão em crescimento, estão com potencial de alta muito elevado, então esse vídeo com certeza vai ser muito precioso para você. Ou mesmo você que é investidor e está começando aí a procurar, fazer o famoso stock picking, você vai com certeza tirar muito valor desse vídeo. Eu vou te ensinar nada mais nada menos do que encontrar as pérolas brasileiras capazes de multiplicar bastante o seu patrimônio. E se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos Traders Raiz. Tem um método validado, suporte individualizado, elas ao vivo toda semana, o link está na descrição. Para começo de conversa, quando a gente fala de uma ação, a gente está falando de uma empresa por trás. Essa empresa por trás é uma empresa que está crescendo ao longo do tempo, ela está expandindo as suas atividades, ou ela já é uma empresa já madura, já não tem muito para onde crescer no mercado brasileiro, né? Então esse tipo de pergunta o investidor tem que sempre se fazer. Será que já abriu loja em toda esquina? Ou será que ainda está por abrir loja e tem um potencial grande e alta, por exemplo, de uma ação? Será que é uma empresa que tem muita dívida? Ou será que a dívida dela é muito baixa? Mesmo que aconteça uma crise, você vai ver a sua ação ali segurando o tranco. Então é muito importante analisar isso. Eu vou te ensinar passo a passo como observar isso lá no rastreador de fundamentos do TradingView. Você não precisa ser o papa da análise fundamentalista, você não precisa ser o super inteligente para colocar isso aqui em prática. Basta copiar esse filtro que eu estou fazendo com você, que eu vou fazer na prática, que você com certeza vai selecionar boas empresas. E o swing trade de valor nada mais é do que focar nessas empresas que têm esses atributos. Ao invés de você fazer uma aposta numa ação que está caindo, que você não sabe até onde pode parar, em recuperação judicial, exige mais conhecimento sobre a estrutura da dívida dessas empresas, acho que eu vou te mostrar nesse vídeo, realmente são empresas que estão crescendo o lucro por ação. Existem duas categorias principais das ações brasileiras, tá bom? Primeira, as empresas maduras e segundo, as empresas de crescimento. As empresas maduras são empresas que já têm um market cap grande, ou seja, são empresas maiores, beleza? Por exemplo, Vale, Petrobras, Itaú, geralmente são corporações muito grandes, que os fundos já têm participação, elas costumam ser mais apreciadas, têm um PL mais elevado, que é um preço sobre lucro, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso daí. Então são empresas maiores. Por um outro lado, as empresas de crescimento são empresas menores, e é nelas que a gente vai focar a partir de agora. Muitos fundos não estão de olho, mas essas são as empresas que mais sobem e mais rentabilizam os acionistas, meu amigo. Acorda para a realidade. O mercado financeiro vai sempre te falar das empresas as maiores, as blue chips, mas para você transformar o seu capital em 10 vezes, você tem que olhar essas que são menos visadas. Uma empresa de crescimento, geralmente ela tem de 10 bilhões de reais para baixo de valuation, entendeu? Vou te ajudar a filtrar isso aí também no rastreador de fundamentos. Mas essas são as pérolas capazes de transformar o seu patrimônio em 10, 20 vezes, como o Peter Lynch fala, as 10 baggers. Se você não sabe, Peter Lynch é um dos maiores investidores do mundo. Na década de 70, 80, até início da década de 90, o Peter Lynch ele comandou um fundo chamado Magellan, tá? Esse fundo da Fidelity, ele rentabilizou 29% ao ano em dólar, tá bom? A gente não está falando de reais, a gente tá falando em dólar. Então, ele performou muito acima da Bolsa Americana, justamente encontrando esse tipo de ação, tá? Ações de crescimento com alto potencial de trazer retorno para os acionistas. Mas quais são esses critérios que faz o Peter Lynch, por exemplo, encontrar uma ação de crescimento que esteja barata, disposta a crescer cada vez mais? Antes de mais nada, esse tipo de conteúdo eu passo geralmente para meus alunos da minha comunidade. Excepcionalmente hoje, resolvi trazer para você aqui aberto no YouTube. Então, recomendo que você se inscreva no canal, ative as notificações que eu estou trazendo para você aqui. Não é uma recomendação do que fazer, etc. É como você encontrar oportunidades, coisa que as pessoas não falam por aí de graça, entendeu? Então, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, eu tenho certeza que você vai ter um resultado acima da média. Então, quais são esses critérios de uma boa ação, uma 10 bagger, como diria o Peter Lynch? Bom, primeiro critério é ela tem um PEG ratio abaixo de 1. PEG ratio, Felipe, o que é isso? PEG ratio é o PL da ação. Eu vou te ajudar a encontrar, é muito fácil, é conta de
de padaria, gente, pelo amor de Deus. Você vai pegar o PL da empresa atual e você vai dividir pela taxa de crescimento. Taxa de crescimento é o quê? A empresa está lucrando quanto por ano cada vez mais? Então essa é a taxa de crescimento anual. Pronto. Você vai fazer essa divisão. O PEG Ratio já é um dado que já vem, inclusive, na Status Invest ali. Só você ver o PEG Ratio abaixo de 1. Então isso aí já dá para você uma confiança de que é uma empresa de crescimento, né, que está com mais chance de crescer, né, que é o que está embaixo ali, do que o que ela vale ali na bolsa. Os fundos ainda não começaram a comprar. Esse aqui é o grande raciocínio. Então, uma grande pérola, geralmente é o PEG Ratio abaixo de 1. A segunda forma de você encontrar uma boa empresa capaz de multiplicar 10, 20 vezes, você, né, fazer um swing trade de valor, é você justamente pegar uma empresa sem dívida. Porque a verdade é que a empresa sem dívida ela não quebra, né? Se você pega essas empresas aí varejistas brasileiras e tal, que estão com pepino, nem todas estão, né? Vai ver a Vivara. A Vivara está passando por um bom momento, porque ela não tem dívida. Agora, se você pegar Casas Bahia, Magazine Luiza, que são do segmento parecido, elas estão afundando, entendeu? Então, ter dívida é um grande problema para você que quer ganhar dinheiro numa ação. Então, eu vou fazer um filtro com você. A dívida tem que ser baixa, né? Empresas pequenas geralmente têm um pouco mais de dívida do que as empresas mais sólidas, porém, não foque em empresas endividadas aumentando a dívida. Isso é um pepino total. Então, a dívida dividida pelo patrimônio líquido abaixo de 1, muito bom. Terceira questão, ROI, quanto que gera de retorno para acionista? Aí é o que importa, né? Não adianta você comprar uma ação que esteja com ROI negativo, gerando prejuízo, né? Então, acima ali de 15%, você consegue ter uma empresa com uma rentabilidade boa. Ideal, quanto maior o ROI, né, mais você tem previsibilidade que ela vai gerar retorno para o patrimônio líquido dela e geralmente para o seu também como acionista, né, meu amigo? Inclusive é uma boa previsão para quanto que você pode esperar de rentabilidade anual aí nessa empresa. E o quarto critério que eu vou olhar com vocês aqui também, vou fazer na prática, é não estar no topo histórico. Eu não gosto de comprar ação que está no topo histórico, tá bom? Ah, mas ela pode dobrar, triplicar, mas eu prefiro esperar uma correçãozinha, tá entendendo? Espero que ela caia ali uns 15, 20% para entrar e fazer uma aquisição de uma ação ainda mais descontada. Tá descontado, mas pode ficar mais descontado ainda. Então eu não gosto particularmente de comprar ações no topo histórico. Então, vou olhar direto na minha tela para você entender esse critério passo a passo. Bom, aqui na Status Invest você tem a possibilidade de fazer o filtro das ações também. Aqui tem o PEG Ratio que eu te falei, né, que é a primeira dica importante. Aqui tem o valor de mercado, abaixo de 10 bilhões de reais já é um valor que você consegue pegar essas 10 baggers, né, ações que podem te dar aí 10 vezes aí o seu patrimônio, ou seja, 1000% de valorização. Então dá para você utilizar aqui, mas eu particularmente acho bacana fazer isso aqui direto aqui na TradingView, porque você já vê o gráfico, já vê tudo, mais prático, né? E os indicadores são muito parecidos, são os mesmos, né? Então, por exemplo, olha só, eu estou aqui na TradingView olhando uma ação madura. Lembra que eu te falei que tem dois tipos de ações? Ações maduras e ações em crescimento? Ambev é um exemplo de empresa madura. Ela já está lateral, olha só, a coisa de 11 anos lateral o preço dela, né? Desde 2012, então, que a Ambev está lateral. Então, é uma empresa que, com certeza, não é de crescimento. Isso nós já sabemos. Ela não está crescendo nesses 10 anos, o lucro dela está estacionado, né? Então, ela não é uma empresa de crescimento. Pode ser que ela volte a ser? Acho um pouco improvável, mas sim, é possível sim, tá? Mas como faz, então, para pegar essas empresas de crescimento com potencial de crescer, né, ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, aqui você consegue ver, por exemplo, a Vulcabras. Vulcabras é uma empresa que, se você pegar aqui desde 2020, né, da crise ali, ela já rentabilizou, né, coisa de 628%, cara. Então, se você olhar também um pouco mais atrás ali, ó, em 2015, você conseguiria ter aí uma 20 bagger, ou seja, multiplicar seu capital em 23 vezes, entendeu? Então, a Vulcabras é uma empresa de alto crescimento. Como faz para encontrar empresas iguais a essa? Esse que é o pulo do gato, cara. Você vai investir numa ação madura, sem muito espaço para crescer, pode ser que você não tenha o resultado que você está imaginando, entendeu? Então, aqui embaixo no TradingView tem o rastreador de fundamentos, né? De todas as empresas da bolsa, quais são essas que têm potencial, né, de subir pra caramba, né? Acho maior chance, né? Lembrando aqui, cara, que isso aqui não é recomendação de comprar, de vender. Tô te ensinando um filtro para você encontrar ações potenciais que podem subir cada vez mais, tá? Então, não é recomendação, é só uma informação educacional para você, beleza? Primeira coisa, então, abrir o rastreador de fundamentos, você vai clicar aqui na bandeirinha, vai colocar Brasil, né? Vai colocar Brasil, BMF, Bovespa, tá? Então, as empresas brasileiras que você consegue fazer isso. Aí você vai clicar aqui em filtros, beleza? Qual é a bolsa que você quer? Você vai vir e vai botar BMF Bovespa, que aí já tira tudo que não está relacionado a isso, tá bom? O país você vai vir aqui e vai botar Brasil, tá? Porque tem também as BDRs, e aí você vai ficar muito confuso na sua análise. Então, beleza, botou o país como Brasil, e aqui vem o primeiro passo, ó. Qual é a capitalização de mercado, né?
você vai descendo aqui. Eu recomendo que você se mantenha abaixo de 10 bilhões, tá bom? Porque uma empresa que está com menos de 10 bilhões hoje, ela tem já um histórico bom de mercado, tá bom? E ainda pode crescer um pouco mais. Você quer ser um pouco mais arrojado, pegar empresas ainda menores, abaixo de 2 bilhões, você pode fazer isso. São empresas pequenas, né? Então, abaixo de 10 bilhões de reais de capitalização de mercado, tamanho, né? Parece interessante, né? Esse é um filtro que eu gosto de pegar. Você também consegue procurar aqui pela performance de 5 anos, quantos por cento subiu a ação, mas aí você vai pegar ações que já subiram demais também. Mas aqui, ó, performance de 5 anos, você consegue pegar quantos por cento subiu. Subiu 200, 300, 1000? Quais empresas subiram 1000% nesses 5 anos? Então, você consegue, né, pegar as que já foram time-baggers aqui, mas o nosso objetivo é antecipar isso, né? Então, feito aqui, depois de todos, né, vamos aqui então para dados financeiros, aqui que importa, né? Relação preço e lucro, né? O PL, abaixo de 10, né? Acima de 10, já pega empresas que já estão caras, né? As blue chips, vamos colocar assim. Então a gente quer empresas que estejam um pouco mais baratas agora para conseguir pegar essa alta dela. Então abaixo de 10 está interessante. Retorno sobre o patrimônio acima de 15%, né? Igual a gente falou lá. Os 15, né? 15% de ROI, tá bom? Esse é o ROI. Dívida sobre patrimônio, dívida dividida pelo patrimônio líquido, né? Vamos botar abaixo de 2, o ideal é abaixo de 1, tá bom? Mas tem empresas que estão no comecinho, então pode ser que ela tenha agora um pouquinho mais de dívida, mas a dívida está caindo, isso que importa, a dívida caindo, tá? Então, ó, colocando esses critérios, né, já vai selecionando e você clica aqui no X, aparece então as empresas que a gente consegue estar olhando. Ah, esqueci de um filtro aqui interessante, para não ficar com as fracionárias aqui. Vai clicar no filtro novamente, aí você vai vir aqui novamente, ó, tipo de símbolo, tá bom? Você vai colocar ações ordinárias. Pronto, é o que importa. As ações ordinárias, você já consegue ficar aí com uma situação mais filtrada aí para você encontrar as oportunidades, tá bom? Então, feito isso, você vai ter acesso às empresas que têm grande potencial para começar a subir, tá bom? Primeira coisa, né, essa aqui é a lista, conforme você for clicando aqui na lista, você vai tendo, a ação vai aparecendo o gráfico dela aqui, tá? Então a Vulcabras, ó, ela tá aí, né? Nesse nível aí. A gente tem também, ó, 3 Tentos, nós temos Valide 3, por exemplo, que tá subindo pra caramba, olha só. Desde 2020 até agora, a Valide 3, ó, 357%. A Wiz, cara, a Wiz que inclusive ainda não subiu, tá? Vamos contar a história da Wiz daqui a pouquinho, tá bom? Então aqui você consegue ter essa lista bem interessante das empresas, né, que já rentabilizaram aí mais de 1000% ao longo do tempo, né? Tem, por exemplo, aqui a Kepler Weber, aqui desde 2018, olha só como é que ela já rentabilizou, cara. Ela já subiu 1200%. Você teria pego uma ação 10 vezes se você tivesse verificado que era uma empresa que estava com o lucro por ação crescendo, sem dívida, né? Então é interessante usar esse filtro para você encontrar ações que ainda tem potencial de começar a subir, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou de olho, por exemplo, aqui na San Martinho, tá? Por conta dessas questões aí de queimada, não vem ao caso, né, o que aconteceu em São Paulo, o mercado está batendo nela com muita força. Ela já falou que vai ter que investir ali uns 170 milhões, né, para conseguir desfazer o problema, o impacto das queimadas. Mas vamos dar uma olhada nos fundamentos. Será que é uma empresa que, putz, ela me parece no ponto gráfico bom, tá? Ela me parece que ainda tem um bom crescimento aí pela frente, imagina. Ela é sucroalcooleira, tem 3 fábricas, podendo expandir para 4, para 5, para 6. Não tem limite, né, de quantas fábricas ela pode ter. Ela tem ainda o upside, que se ela quiser crescer forte, ela ainda tem espaço. Então a San Martinho, por exemplo, se a gente for aqui jogar aqui na Status Invest, a gente consegue ver, ó, SMTO3, tá bom? Cara, tô trazendo basicamente um curso para você aqui de análise fundamentalista, como tomar decisão para colocar o dinheiro, né? Lembrando que não é recomendação de compra de venda que eu faço aqui, tô te ensinando como utilizar o mercado de forma mais pragmática para encontrar oportunidades e ganhar dinheiro. Só trazendo casos aqui, tá bom? San Martinho, se você verificar, ela tem uma dívida dividida pelo patrimônio 0,91, então ela atende o nosso critério abaixo de 1, ok? Ela está reduzindo, inclusive, essa dívida ao longo do tempo. Você consegue verificar que o PL dela, olha, está caindo cada vez mais abaixo de 10, isso é muito bom. E a gente está vendo também aqui a PEG Ratio, lembra que eu falei que tinha que ser abaixo de 1? Então, 0,2, cara. Então, ao meu ver, o crescimento dela médio de 34% ao ano com PL desse realmente é interessante, tá bom? Então, ela mantendo aí a rentabilidade dela ali próximo dos 20%, isso aí tá excelente para a indústria sucroalcooleira. Eu imagino a San Martinho sendo um bom potencial
para estar subindo cada vez mais a lucratividade dela, né? Então, se você verificar também o lucro por ação, ó, olha como é que está sólido, subindo. Isso aqui é tendência de alta no lucro. Significa o quê? Tendência de alta no papel, tá bom? Então, o que eu estou trazendo para você aqui é justamente encontrar essas empresas que têm um grande potencial. Recapitulando, você vem aqui no rastreador de fundamentos, coloca os filtros que eu te falei, estuda essas empresas depois aqui na Status Invest e toma a decisão que você quiser. Ou você vai investir numa empresa que já é madura, que tem pouco potencial de crescimento, ou você investe nessas pimentinhas, entre aspas, né, que tem grande potencial para subir. Só uma observação. Se você for olhar, vou diminuir aqui o rastreador de fundamentos. Se você olhar o índice de Small Caps, que é o Small 11, cara, você não se interessa em investir em empresas pequenas, porque o índice de Small Caps realmente é muito ruim. As empresas pequenas e média, todas somadas, elas sobem menos do que as grandes, né? O que é meio louco, né? Agora, quando você encontra essas empresas realmente muito boas, elas performam mais do que tudo na bolsa. Então é interessante, o índice de small caps ali, lateral, meio ruim, mas empresas boas, elas performam ao longo do tempo. E quais são os riscos, então, de investir nesse tipo de ação de crescimento? Claro, o índice Bovespa cair, as small caps caírem, então você vai ter uma depreciação do seu dinheiro, né? O índice macro, pode acontecer alguma coisa relativa ao preço do etanol, por exemplo, da São Martinho, pode acontecer alguma coisa relacionada ao preço do minério de ferro, aí a Leve 3 pode não estar tão bem no mercado automotivo, então tudo pode acontecer, né? Agora, a gente tem que estar consciente de que fazer um bom investimento está relacionado às nossas decisões como investidor. Outra coisa é que ações pequenas têm maior sensibilidade à taxa de juros. Quando o juros está subindo cada vez mais, geralmente elas têm um problema com endividamento ou com risco cambial, né? Então é bom ficar ligado nisso, né? Empresas menores, geralmente elas levam mais pancada dessas mudanças macro muito fortes, mas também dão oportunidade muito grande. Se a empresa não tem dívida e está barata, né, é o tipo de oportunidade que é difícil deixar passar. E se já saiu na mídia, todos os fundos já entraram e todo mundo está comentando essa ação, né, Embraer, por exemplo, aí você pode ver que talvez esteja, né, a BlackRock já entrou e tudo mais, pode ser que seja final de movimento. É bom você pegar antecipado isso daí, né? Melhor do que você ver depois que já subiu tudo e você deixou para trás. Então, essas são as formas que eu faço para encontrar uma 10 bagger, né? Para você multiplicar aí 10 vezes, com todo o conhecimento que o Peter Lynch, um grande trader raiz aí da época lá do Onça, fazia isso nos Estados Unidos. Então trouxe primeira mão aqui como você faz para encontrar também oportunidades que estão descontadas para fazer o seu patrimônio crescer. É isso que você quer, né? Ter uma surpresa boa daqui a 10 anos, que puta merda, né? As ações lá que eu peguei valorizaram pra caramba e tal. Então, segue nesse caminho, observando se a empresa continua boa também, isso é importante, tá bom? Que com certeza você vai fazer, né, uma venda, um position trade melhor, né? Porque swing trade demora menos de um ano. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender mais sobre como colocar em prática essas oportunidades de swing trade ou position trade, você consegue fazer isso na mentoria do Trader Raiz. Para você entender o fundamento melhor das empresas, você tomar decisões raiz para fazer o patrimônio crescer, é isso que importa. Então, para participar da mentoria do Trader Raiz, clica o seu dedo na descrição, vai ter um link para você já ter acesso, já começar a estudar as empresas e colocar o seu patrimônio para rentabilizar. Beleza? Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Valeu!